Olá, turminha, boa tarde, tudo bem? Terceiro ano. Hoje é dia 22/6, segunda-feira, aulinha de História. Eu vou compartilhar aqui uma telinha com vocês, ok? Para poder explicar esse conteúdo de hoje para vocês. Logo mais já vai estar aparecendo a telinha aí para vocês estarem visualizando e acompanhando aí com a prova. Então, hoje nós veremos da página 42 a 45 da apostila de vocês, de História. Nós veremos a Carta de Caminha, né, de Pero Vaz de Caminha, e os povos indígenas. Então, aqui eu coloquei uma imagem só para relembrar vocês da aula anterior, né, das aulas anteriores, né, da chegada dos portugueses ao Brasil, né, nas terras que hoje são o Brasil. Aqui nós vemos os portugueses desembarcando, e quando eles chegaram aqui no Brasil, eles viram um povo que aqui já habitava, que são os índios, né? Aqui nessa imagem aqui, né, representa exatamente o momento que eles estão desembarcando. Ambos olhando com curiosidade, portugueses para os indígenas e indígenas para os portugueses. A Carta de Caminha. Alguns dias após a realização da primeira missa no Brasil, um dos navios da expedição de Cabral regressou a Lisboa, ou seja, voltou lá para Portugal, para avisar ao rei de Portugal, Dom Manuel, sobre a confirmação da existência de terras do outro lado do oceano. Então, quando os portugueses desembarcaram em 1500 aqui no Brasil, né, eles encontraram os povos indígenas que ali viviam. A princípio, assim, eles acharam estranho, né? O jeito dos índios, né? As vestimentas, né? Assim como os índios provavelmente deviam ter estranhado também a vestimenta e os jeitos dos portugueses. E depois de alguns dias, né, foi realizada a primeira missa no Brasil. Né? Por quê? Porque os portugueses, eles eram católicos, né? Eles acreditavam em Deus. Então, eles resolveram realizar ali a primeira missa no Brasil. Já os índios, eles não eram católicos, eles não acreditavam em Deus, né? Eles não tinham esse hábito de realizar missa. Então, isso tudo causou um espanto, foi estranho para eles. Né? No navio que retornou, havia uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha, o escrivão. O que é o escrivão? É uma pessoa ali que fica na embarcação ali, ela é encarregada de anotar todas as informações, tudo que acontece ali durante esse trajeto, durante ali a viagem. Né? E esse escrivão, ele justamente fez isso, ele descreveu, né, ele anotou como que foi, né, esse primeiro contato, né, com os portugueses ali quando eles chegaram. E essa carta foi o primeiro texto escrito no Brasil, com data de 1º de maio de 1500. Tá? Vale lembrar que essa carta, na verdade, ela relata, né, a impressão que os portugueses tiveram ali do povo indígena quando eles desceram, né, quando eles entraram nas terras brasileiras, quando eles chegaram mesmo no Brasil, a impressão que eles tiveram, né, essa carta ela descreve, né, a visão, o olhar dos portugueses com relação aos índios, mas não descreve o olhar dos indígenas com relação aos portugueses, somente descreve o olhar, né, o que os portugueses pensaram e viram ali do povo indígena. Leia a seguir um trecho da carta escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Então, aqui na apostila de vocês tem a imagem dessa primeira carta que foi escrita no Brasil, ok? E aqui foi selecionado um trechinho desta carta. Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, com seus arcos e seta, e andava folgando. E olhando-nos, sentaram.
E depois de acabada a missa, quando nós sentados atendíamos a pregação, levantaram-se muito deles e começaram a saltar e a dançar um pedaço. Então, essa carta, né, esse trecho aqui, relata exatamente, né, esse momento durante a missa ali, que os índios chegaram e começaram a ver aquilo com curiosidade. E os portugueses acharam também curiosa a maneira como eles se comportaram, né? Dançando, pulando. Então isso causou assim uma grande estranheza ali para eles. Foi totalmente estranho. Então isso foi relatado nessa carta que foi direcionada ao rei de Portugal. Agora nessa página aqui, na página 43, nós temos aí alguns exercícios. Primeiro, quem é o autor do primeiro texto escrito no Brasil? Acabamos de comentar aqui, viu, turminha? O exercício 2. Segundo a carta de Caminha, o que os indígenas fizeram? Letra A, durante a missa, e letra B, depois da missa. 3. A carta de Caminha mostra o olhar dos navegantes portugueses sobre os indígenas. Imagine que você estivesse presenciando a cena do encontro de indígenas e portugueses. Vamos usar a nossa imaginação. Imagine vocês numa cena dessa, lá no local de encontro dos indígenas e dos portugueses. Vocês estão presenciando tudo. Vamos viajar aí com a imaginação. Como você descreveria essa cena? Escreva no caderno. Então, essa atividade vocês farão lá no caderninho de lição de casa de vocês. Lembrando que, a partir de agora, tem uma regrinha para usar o caderninho de lição de casa. Cabeçalho, Centro Educacional Base, a data, Mogi Guaçu, 22 de junho de 2020, professora Ellen. Aí pula uma linha e vocês vão descrever o que é a atividade que vocês vão fazer. No caso, essa daqui, exercício número 3. Atividade de história, 2 pontos. Exercício 3 da página 43. Aí vocês vão responder no caderno, só responder, não precisa copiar isso aqui novamente não, viu, turminha? Só responder. Depois, o exercício 4, também é no caderninho. Tá? Terminou o exercício 3, pula uma linha. Exercício 4, página 43. Aí vocês vão fazer o exercício 4. O que vocês farão no exercício 4? Vocês vão escrever uma carta relatando alguma de suas descobertas ou vivências. Para isso, siga o roteiro abaixo. Então, nós temos aqui, ó, 6 passos. Primeiro, vocês vão pensar em uma pessoa para quem vocês querem escrever, enviar essa carta. Pode ser qualquer pessoa, um amigo, um primo, um parente, um coleguinha da sala, vocês vão imaginar aí alguém. Segundo, escreva na carta o local e a data. Então, a carta Mogi Guaçu, a data, não é? 22 de junho de 2020. Faça uma saudação à pessoa que lerá essa carta. Então, vamos supor que a pessoa chama-se Pedrinho. Olá, Pedrinho! Vocês vão fazer uma saudação para essa pessoa. O 4, escreva o que desejar e relate sua experiência. Aí, a partir daí, vocês vão usar a imaginação, vocês vão escrever, né, conforme vocês querem, e relatar uma experiência, uma descoberta, uma vivência que foi algo legal, assim, que vocês tiveram. Depois, vocês vão fazer uma despedida, o número 5, e assinar a carta. Ok? E depois mandar para a Pro essa fotinho dessa carta aí para a Pro ver. Tá? Lembrando, letra caprichada, senão a Pro não consegue ler. Tá? Presta atenção na hora de escrever, para não escrever errado, com bastante atenção. Combinado? Agora vamos para a página 44, os povos indígenas. A Carta de Caminha mostra que os portugueses descobriram a existência dos indígenas assim que desembarcaram de seus navios. Mas havia muito mais coisas que eles não sabiam. Acredita-se que no ano de 1500, aproximadamente 5 milhões de indígenas habitavam estas terras. Os primeiros indígenas que tiveram contato com os portugueses foram os tupis. Eles viviam no litoral e falavam a língua tupi, que foi a mais falada no Brasil durante muito tempo, mesmo depois da chegada dos portugueses.
Cada grupo indígena tinha os seus próprios hábitos e crenças. Muitos povos eram inimigos e até mesmo guerreavam entre si. Assim, havia várias semelhanças entre eles. Então, nessa época, né, do descobrimento do Brasil, né, eles não sabiam exatamente, né, a quantidade de indígenas que habitavam ali na Terra, mas estima-se que há aproximadamente cerca de 5 milhões de indígenas, né, distribuídos em grupos diferentes. Às vezes esses grupos, né, tinham conflitos, acabavam até se tornando inimigos ou até mesmo guerreavam entre si. Porém, mesmo diante dessa situação de conflitos ou até mesmo guerras entre esses grupos indígenas, mesmo assim eles ainda tinham várias semelhanças, principalmente na questão da cultura indígena. Okay? Aqui nessa imagem tem na apostilinha de vocês. Os rios eram muito importantes para os povos indígenas. Neles, os índios pescavam, tomavam banho, navegavam com suas canoas. Então, aqui nós temos a imagem, né? Os índios aqui nadando, tomando banho. Aqui na canoa, outros pescando. Olha aqui, esse aqui com a lança nas mãos, pescando. Esses outros dois com o arco e flecha. Então, essas eram as utilidades do rio para eles. Aqui eu coloquei algumas imagens mais recentes, né? Nessa primeira imagem, nós temos aqui dois índios dentro de uma canoa e eles estão pescando também. E nessa outra imagem, nós temos também dois índios que estão navegando pelo rio. Nessa tela, eu coloquei mais algumas imagens dos índios. Nós coloquei aqui como arma, né, que eles geralmente usam, é o arco e flecha, as lanças, né? Aqui, como é a casa dos índios, no caso a oca, eles dormem em rede. Tá? Aqui é a parte do artesanato. Os índios hoje aqui no Brasil, eles vivem bastante de artesanato. Eles fazem esse tipo de produto aqui, esses cestos aqui. Fazem também utensílios com argila, com barro. Aqui, essa imagem de uma criança com esse cocar também é muito típico nas tribos indígenas aqui no Brasil. E aqui outras imagens de índios, ok? Agora a página 45. Atividades. Complete as frases. Quando chegaram às terras que seriam o... Que palavrinha que vocês vão encaixar aqui? Os tripulantes da esquadra de Cabral encontraram os indígenas. Que tipo de indígenas que tinha aqui no Brasil? A letra B. Antes da chegada de Cabral, acredita-se que existiam quantos índios mesmo habitando as terras que hoje formam o Brasil? E o exercício 2. Observe a ilustração. Nela estão objetos que pertenciam aos indígenas e outros que pertenciam aos portugueses, na época em que ocorreu o primeiro encontro entre estes povos. Circule de verde objetos dos indígenas e de vermelho os objetos dos portugueses. Então, nós temos aqui essa cena, essa imagem. Tá? Nós temos aqui o português e o índio. E aqui no chão nós temos os objetos. Quais desses objetos aqui vocês acham que pertenciam aos portugueses e quais pertenciam aos índios? De verde, vocês vão circular o que pertencia aos índios e de vermelho, o que pertencia aos portugueses. Hein? Aí pode usar um lápis de cor ou até mesmo uma canetinha, que vocês preferirem. Homework. Então, de homework ficaram as atividades das páginas 43 e 45. Aí tem um outro homework aqui, fazer as páginas 219 e 220 do Vamos Trabalhar. Essa semana nós vamos pegar firme aqui com Vamos Trabalhar, para dar uma adiantada nesse material, ok, turminha? Então, a página 219 e 220 são frente e verso. Bom, observação. No caderno de casa é o exercício da página 43, os dois exercícios, o exercício 3 e o 4. Aqui a Pro tinha colocado só o 4, mas é o 3 e o 4. Lembrando de, colocar cabeçalho e data. Ok, turminha?
Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, então, pede para chamar a tia lá no WhatsApp. Bom, façam com bastante capricho, bastante atenção a essas atividades. Terminando, já enviam para eu estar vendo, estar dando visto ali o ok. Lembrando que quem tem atividade atrasada, procura organizar, se colocar em ordem, porque quanto mais acumular, mais difícil fica para vocês. Combinado? Então é isso, nos vemos na nossa próxima aulinha. Fiquem com Deus e até mais!